Vou começar esta história explicando por que eu estava viajando sozinho. Uma das minhas melhores amigas, Kayla, e eu trabalhamos sazonalmente em um alojamento para caminhadas na Colômbia Britânica durante o verão. Somos ambas moças de 20 e poucos anos. Ela mora e estuda em New Brunswick, e eu moro e trabalho como chefe em Toronto durante o inverno. Decidimos este ano, quando comprei um carro, que em vez de voltar para a casa de avião, faríamos uma viagem épica de costa a costa pelo Canadá. Tudo estava indo muito bem, tão bem que acabamos ficando mais tempo em alguns lugares inesperados e tivemos que encurtar nossa parte da viagem na costa leste. Minha amiga Kayla começou a estudar em 1º de novembro. Então, eu a deixei em Moncton, New Brunswick, no Halloween, e passei a noite na casa dela. Planejava voltar para Toronto no dia seguinte. Depois de algumas taças de Chardonnay e algumas risadas, decidi que não poderia chegar tão perto da costa leste e não ver a Cabot Trail na Nova Escócia, algo que estava na minha lista de desejos há anos. Então, sabendo que ainda tinha mais uma semana de férias antes do meu contrato de inverno, reservei às pressas um albergue para o dia seguinte, 1º de novembro, no Acolyte Hostel, na trilha Cabot. Quando fiz a reserva, apareceu apenas uma opção. Presumi que fosse porque esperei até o último minuto para fazer a reserva. Um dormitório privativo com uma cama queen size por $35. Pensei, que pechincha, e fiz a reserva imediatamente. Saí da casa de Kayla em Moncton às 7 da manhã, sabendo que seria uma longa viagem. A trilha Cabot tem cerca de 150 quilômetros de extensão. Então, por segurança, pensei em colocar o endereço do albergue no Google Maps e seguir direto para lá para me orientar. Eu chegaria ao albergue por volta do meio-dia. Sabendo que era muito cedo para fazer o check-in, pensei em consultar a recepção e descobrir as trilhas de caminhada próximas e trazer minhas malas mais tarde. Eu estava prestes a chegar ao meu albergue, de acordo com o Google, mas ao meu redor não havia nada além de terras agrícolas. O Google me instruiu. O destino está à sua esquerda, mas eu não vi nada. Cerca de 50 metros adiante na estrada, vi uma barra de arame dobrada para aparecer a letra A, pintada com spray vermelho brilhante. Como eu estava hospedado no Acolyte Hostel, imaginei que aquele deveria ser o local e segui a estrada de terra. Ela me levou ao que só posso descrever como um celeiro em ruínas. Não havia sinalização. Havia 2 carros estacionados na frente, então estacionei ao lado e saí do carro para tentar descobrir onde estava. Assim que saí, um homem pequeno, com cerca de 40 anos, cabelos escuros e olhos intensos, saiu do celeiro e me perguntou se eu ficaria com eles esta noite. Respondi que sim. Ele perguntou por que eu havia feito a reserva de última hora e expliquei minha situação. Aparentemente satisfeito com minha resposta, ele insistiu em me levar para conhecer o celeiro. A primeira coisa que notei foi que todo o celeiro havia sido escavado em torno de sua fundação, com cerca de 1,5 metros de profundidade e 1,5 metros de circunferência. Ele me conduziu por algumas placas de compensado, colocadas como uma espécie de rampa para o interior. A segunda coisa que notei sobre a propriedade é que não havia janelas. Esse era claramente um celeiro destinado à criação de gado. O senhor que me conduziu nesse tour chamava-se Kevin, o proprietário. Ele começou a me contar seus grandes planos para o espaço. Tudo parecia muito absurdo, pois era apenas um celeiro grande e velho com painéis de compensado separando a maioria dos cômodos. Ele me conduziu pelas escadas esqueletais, feitas de madeira compensada, e tábuas de 2x4 até o loft da cabana, onde eu dormiria naquela noite, junto com sua família, a mãe de seu filho de 5 anos, seu filho e a própria mãe de Kevin, que insistia para que eu a chamasse de mãe. O andar de cima era certamente aberto, com uma cortina frágil separando as camas nas laterais e uma grande área aberta no meio. Perguntei se eu era a única pessoa que estava ocupando o quarto naquela noite, e ele disse que sim. Tive a impressão de que ele não costumava ter hóspedes com frequência. Eu lhe disse que estava interessada nas caminhadas da região e que queria fazê-las antes que escurecesse. Ele me deu instruções bem detalhadas sobre suas caminhadas favoritas e como chegar até elas. E lá fui eu. Achei que o lugar não era ideal e gostaria que o site tivesse me informado que ainda estava sendo construído. Mas, como fiz a reserva de última hora, não dá para escolher. Além disso, ele foi muito simpático e prestativo em minhas orientações sobre caminhadas. Caminhei pela área até começar a escurecer. Não levei comida suficiente para o dia, mas achei que poderia ir à cidade para jantar.
A cidade mais próxima era claramente um destino turístico em expansão durante o verão, mas agora, na baixa temporada, era uma cidade fantasma. Todos os hotéis e pousadas da região estavam fechados com tábuas. Uma cidade tão fantasma que até a loja de bebidas estava fechada na baixa temporada. Por fim, encontrei um bar escuro, sujo e vazio para jantar. Foi, para dizer o mínimo, um jantar decepcionante. Eu tinha uma imagem romântica em minha cabeça de estar sentado em frente ao porto, tomando um espumante, comendo ostras frescas do oceano. O atendente, garçom, cozinheiro me garantiu que as ostras fritas que eu havia pedido definitivamente não eram frescas. Eu não perguntei. Achei que com todas as minhas opções de coisas para fazer e ver esgotadas, eu deveria voltar para o albergue e ler meu livro. Voltei por volta das 8 da noite e senti o cheiro de que a família que morava lá estava preparando o jantar. Um garotinho desceu correndo os degraus de madeira para me receber. Ele gritou, como os meninos sempre fazem: "Meu nome é JP. Qual é o seu?" Eu disse: "Prazer em conhecê-lo, JP. Meu nome é Alex." Ele imediatamente perguntou se eu queria ir brincar. Eu disse que sim, mas que primeiro eu deixasse minhas malas no meu quarto. Ele me seguiu pelas cortinas translúcidas até meu quarto, e em vez de me acomodar, fui direto para a área principal. Comecei a jogar uma bola de espuma com o JP. Sua mãe, seu pai, Kevin e sua avó, mamãe, estavam sentados para comer sem nem perceber que estávamos ali, brincando na frente deles. A mãe e o pai começaram o que parecia ser uma discussão básica, que acabou se transformando em gritos um com o outro. Completamente surpresa, eu disse ao JP que precisava ir para o meu quarto e ligar para a minha mãe, pois ela está se perguntando onde estou. É claro que o garoto, que ainda não entende os limites adequados, me segue pelas cortinas e se senta na minha cama. Tento desviar a atenção dele da briga familiar, então começo a perguntar onde ele vai à escola, sua cor favorita, etc. Sua mãe começa a chamá-lo, mas ele não responde e prefere se sentar no meu colo e me abraçar. Sem querer causar problemas, grito para a mãe que ele está no meu quarto. Ela entra correndo, tira-o do meu colo e grita para o pai: "Eu sei como você é quando fica com raiva. Vou levar o JP, não nos siga." Eu a ouço correr pelas escadas e ele corre atrás dela. Ouço um carro dar a partida no estacionamento, e não apenas dirigir, mas sair da entrada da garagem. Ouvi-o xingar, uma porta bater, e em seguida, o som da escavadeira que eu tinha visto do lado de fora mais cedo naquele dia. Acho que ele queria fazer algum trabalho manual para espairecer um pouco. Agora, no andar de cima, só restamos eu e a avó, que ainda insistia que eu a chamasse de mãe. Saio do meu quarto com cortinas, não tão particular, com a minha bolsa e digo: "Escutem, vocês foram ótimos anfitriões, mas eu tenho que ir." Ela começa a massagear meu braço e me diz para ficar. Explicou que sua nora não entende o Kevin como ela, e que ela é o verdadeiro problema. Estava pronta para mandar a mamãe se ferrar e ir embora, até que percebi que ela ainda tinha uma faca na mão por ter feito o jantar. É apenas uma faca de 10 centímetros, mas com intenção tenho certeza de que causaria algum dano. Não acho que ela tenha feito isso como uma ameaça. Acho que ela era apenas uma velha excêntrica que não entendia que não se deve segurar uma faca ao tentar consolar uma estranha. Então, eu concordo com o que ela está dizendo, enquanto ela esfrega meu braço com uma mão e balança a faca com a outra. Eu me aproximo cada vez mais das escadas e da porta. Ela continua esfregando meu braço e meus ombros com a mão livre, dizendo para eu ficar e que seu neto é especial e que antes mesmo de eu reservar a noite, ele teve uma premonição de que eu ficaria com eles. Assim que saio pela porta, corro em direção ao meu carro. Liguei o motor e dei ré no estacionamento para sair dali. Kevin, com a escavadeira, bloqueia o caminho, com uma vala de cerca de 1,5 metros em um lado da entrada e a floresta atrás de mim. Ele sai, pede desculpas e diz que eu devo ficar, que ele vai me compensar. A sua mãe sai com a faca ainda na mão, dizendo que a culpa de eu sair é do Kevin. Eles brigam por 5 minutos inteiros até que eu grito que se eles não me deixarem ir embora, vou chamar a polícia. De repente eles ficam super defensivos, como se eu que estivesse sendo irracional. Então, eu desligo o motor e começo a discar. Kevin volta para sua escavadeira e começa a dar ré. Assim que ele se afasta o suficiente, vejo uma abertura para atravessar a grama. Ligo o motor novamente e saio da garagem, com certeza causando danos à suspensão do meu pequeno sedã.
Assim que a propriedade desaparece de vista, ligo para minha amiga Kayla. Não há sinal. Lembrei-me do início da tarde quando cheguei ao albergue. Eu estava indo verificar minhas mensagens e vi o sinal de sem serviço. Mesmo que eu quisesse, não teria conseguido chamar a polícia. Dirigindo pelo caminho de volta, perdida em meus pensamentos, a menos de 5 minutos dali, vejo a placa Acolyte Hostel, seguido por um prédio novo com alguns carros na frente. O lugar onde eu fiquei não era o hostel original onde eu deveria ter ficado. Quem eram aquelas pessoas? Por que mentiram sobre isso? Não quis saber. Dirigi por 6 horas direto para Moncton, New Brunswick, e fiquei com a Kayla. Há alguns anos, fomos a uma viagem da igreja para assistir a um dos nossos shows favoritos que acontece na véspera de Ano Novo para comemorar o Réveillon. Não são apenas concertos, mas há todos os tipos de outros eventos e coisas para fazer além da música. De qualquer forma, decidimos ir de última hora e muitos dos hotéis da região estavam lotados. Acabamos ficando em um motelzinho de beira de estrada a cerca de 30 minutos de todos os eventos e praticamente no meio do nada. Todo o lugar era estranho e me deixou desconfortável, mas achei que poderíamos lidar com isso. Então, fomos separados. Meninos em um quarto, meninas em um quarto e nossos responsáveis em outro. Entramos no quarto e a primeira coisa que notamos foi a porta dos fundos. Que tipo de quarto de hotel tem uma porta dos fundos? Os nossos responsáveis que ficam no quarto ao lado insistem que ela está fechada, mas ainda assim nos avisam que se alguém bater nela, não hesitar em avisá-los batendo na parede ou o que for necessário. Em menos de 5 minutos, um dos rapazes veio ao nosso quarto e, com inveja da porta dos fundos, abriu-a, provando que ela não estava fechada como nos foi dito. Nós a trancamos e seguimos com nossos afazeres. Mais tarde naquela noite, por volta das 11h30 ou meia-noite talvez, voltamos para o hotel e nossos responsáveis nos disseram para trancar as portas porque havia homens sentados do lado de fora bebendo, obviamente bêbados, pois começaram a nos chamar de gatas quando fomos para o quarto. Não pensei muito nisso. Bati e tranquei a porta, que as meninas do nosso quarto decidiram que não havia problema algum em atender sempre sem olhar primeiro. Porque, bem, por que eles estariam batendo na nossa porta se não nos conhecessem? Não estava certo, e tive de explicar a elas que sempre se deve olhar para ver quem era antes de abrir a porta. Naquela noite, tarde da noite, fui acordada por um som estranho, quase como uma batida. Levantei-me e olhei em volta do quarto antes de perceber que alguém estava batendo à nossa porta. Levantei-me da cama muito silenciosamente, com o cuidado de me mover o mais silenciosamente possível, e fui até a porta para verificar o olho mágico, pensando que talvez os responsáveis estivessem fazendo alguma verificação estranha tarde da noite. Assim que olhei para fora, uma mão lentamente cobriu o olho mágico para esconder 2 dos homens que estavam bebendo do lado de fora mais cedo, e meu coração começou a acelerar. Voltei lentamente para a cama, tentando ficar quieta e calma enquanto as batidas continuavam, apenas para ver uma sombra se mover pelo canto do olho e perceber que havia alguém do lado de fora da porta dos fundos também, pouco visível pela janela embaçada. Uma das garotas com quem eu estava acordou também, confusa, enquanto olhava para mim. Usei meu telefone para explicar a situação silenciosamente, e nós duas esperamos, apavoradas, enquanto observávamos as sombras através das janelas e esperávamos que elas fossem embora logo. Em algum momento, nós duas conseguimos dormir novamente, mas quando saí do quarto na manhã seguinte, havia um papel no chão. Em uma caligrafia muito trêmula e bagunçada, estava escrito: "Ver seus lindos olhos foi o suficiente." Ainda me lembro perfeitamente desse bilhete, mesmo depois de tê-lo rasgado e jogado no vaso sanitário para evitar que alguém descobrisse. Eu era jovem e estúpida. Olhando para trás agora, sei que deveria ter ido direto a um responsável e contado o que aconteceu. Poderia ter sido uma situação muito perigosa, e sou extremamente grata por ter acordado, em vez de uma das meninas que teria aberto a porta sem verificar, e também grata por ter verificado 3 vezes as portas para ter certeza de que estavam trancadas. No entanto, ao mesmo tempo, isso também não me pareceu um grande problema na época. Não resultou em nada além de paranoia extrema por um tempo, mas, no geral, os únicos efeitos de longo prazo foram uma sensação ruim,
temor permanente de motéis de beira de estrada. Minha família estava de férias na Flórida, acho que perto de Orlando. Eu tinha 16 anos na época. Tínhamos acabado de nos instalar em nosso quarto de hotel e estávamos com fome, então meus pais saíram para comer pizza. Eu estava muito cansado, então decidi ficar no quarto. Pouco tempo depois, ouvi batidas na porta e me levantei para abrir, achando que eram meus pais com a comida. Mas decidi olhar pelo olho mágico para ter certeza. E havia 2 caras com o rosto coberto tentando abrir a porta. Recuei e pude ouvi-los girando a maçaneta e empurrando. Então me apavorei e gritei: "Saiam! Vamos chamar a polícia!" Peguei o telefone do hotel e comecei a ligar para o saguão contando o que estava acontecendo, e ouvi quem quer que fosse começar a correr pelo corredor. A equipe apareceu, mas não encontrou quem quer que fosse. Pelo menos que eu saiba, meus pais apareceram um pouco mais tarde e conversaram com a equipe e tudo o mais. Mas sim, eu estava muito abalado. Não foi uma maneira divertida de começar as férias de verão. Ainda bem que não abri a porta direto.